Olá pessoal, vamos então começar mais uma videoaula, desta vez falando sobre senhas seguras. E o mais importante, né, além de ser uma senha segura, algo que seja fácil de você lembrar. Que não adianta você ter uma senha bem difícil, bem segura, mas você não consiga lembrar na hora de digitar. Vamos começar então falando de algumas características de uma senha segura. Então, basicamente, quanto mais caracteres essa senha tiver, mais difícil vai ser o acerto dessa senha, pois normalmente eles começam trabalhando com combinações de caracteres, né? São as ditas técnicas de força bruta. Então, uma senha com 8 caracteres ou mais, ela já é difícil, mas mesmo assim ela é considerada fraca. Uma senha que já contenha letras e números na mesma palavra, ela já fica um pouco mais segura, pois dificilmente você vai encontrar uma palavra dessas num dicionário, e você utilizando as letras mais os números, o número de combinações possíveis é muito maior. Você também pode trabalhar ali com maiúsculas e minúsculas, além dos números, né? Então aqui a gente está falando de uma sequência, uma somatória, né? Então além das 8 caracteres ou mais, letras e números, maiúsculas e minúsculas, aí já começa a ficar uma senha boa. A partir do momento que você também começa a utilizar caracteres especiais, né? Como arroba, exclamação, a cerquilha, e comercial, porcentagem, aí você já complica um pouco mais a senha, ficando muito mais difícil da pessoa acertar. E a partir do momento que você não usa somente uma palavra, você usa uma frase somando com todas essas características que foram passadas antes, aí você tem uma senha muito forte. Mas como você vai trazer todas essas características para uma única senha? Então vamos começar com uma técnica bem bacana, bem fácil, que eu acredito que todo mundo vai conseguir fazer uma senha segura. Então vamos escolher uma palavra qualquer, por exemplo, cachorro. Cachorro tem 2, 4, 6, 8 letras, 8 caracteres. Então já cai ali naquela primeira característica de uma senha segura. Tem mais de 8 dígitos, 8 caracteres. Seguindo adiante, adicione números. Então você pode substituir, por exemplo, algumas letras por números, né, levando em conta o formato. Por exemplo, a letra A você pode substituir pelo número 4, ele tem um formato parecido. A letra E você pode substituir pelo número 3. O I você pode substituir pelo número 1. E assim por diante. Então, no nosso exemplo da palavra cachorro, a gente teria então substituindo o primeiro A ali pelo número 4 e o último O pelo 0. A próxima etapa então da nossa senha é adicionar letras maiúsculas, né? Substitua algumas letras por maiúsculas. Para que você não tenha problema na hora de decorar qual é a letra maiúscula, você pode colocar a primeira maiúscula, já ajuda bastante. Então substituímos ali o C, primeiro C, pelo um C maiúsculo. Então dessa forma agora já temos letras maiúsculas e minúsculas, e já temos números e já temos letras, né? Passando para outra, então adicione caracteres especiais. Então substitua também algumas letras ou números por caracteres especiais, levando em conta o formato também para facilitar você decorar essa senha, né? Ou coloque no começo ou no fim da sua senha esses caracteres especiais. No nosso exemplo aqui, então, a gente colocou um arroba exclamação no final. Então a palavra ela continua a mesma coisa, mas no finalzinho é aquele arroba exclamação. É igual na assinatura, aquelas pessoas que dão os 2 pontinhos em qualquer parte da assinatura. Nesse caso da senha seria o arroba exclamação. Você poderia também substituir o O ou um 0 pelo arroba, já que o formato é parecido. Você poderia substituir o 1 ou o I pelo exclamação, também poderia já complicar bastante. Ou você colocar esse arroba exclamação no começo, ou colocar um cerquilha no começo e no fim, aí fica a seu critério. E a última etapa seria montar uma frase, aí para você complicar bastante a tua senha, para que ninguém acerte. E você
monta essa frase usando aí pelo menos 2 palavras com todas essas técnicas que eu passei aí. Então você tem ali, por exemplo, cachorro lambão !! Fica uma senha bem difícil. Vejam ali que tem um espaço no meio, ou seja, o espaço também é um caractere especial. Então já complica bastante, porque como os ataques de força bruta, eles normalmente são baseados em uma listagem de caracteres ou em dicionários. Dessa forma você fugiu do dicionário, e na listagem de caracteres você dificilmente ele vai pensar em colocar um espaço entre as senhas. Pode ser que aconteça? Pode, mas até ele conseguir quebrar essa sua senha vai demorar bastante tempo. Bom, então, com todas essas dicas, use e abuse, aproveite bastante. Deixe as suas senhas então mais seguras a partir de agora, já que agora você sabe como fazer isso. E agradeço então a todos que assistiram e até uma próxima.